10, versículo 25 a seguir. A parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25. Pegue a sua Bíblia aí, deixe ela aberta, não feche mais, até o término dessa mensagem. Chame os seus amigos, seus filhos, seu esposo, e vamos estudar a palavra de Deus. Diz assim, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, ama o Senhor de teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E o teu próximo como a ti mesmo. 28. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse-lhe a Jesus, e quem é o meu próximo? Amém? Bendito e soberano Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento singular, eu tenho diante de mim uma tarefa difícil, Senhor. E eu preciso, Senhor, abrir o meu entendimento, Senhor. Vem abrir o entendimento dos meus ouvintes, para que a Tua palavra possa penetrar em corações e encontrar, Senhor, guarida. E assim, tendo as suas vidas transformadas, Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, o texto nos conta aqui que Jesus estava, possivelmente Jesus estava, não sei se numa sinagoga ou num lugar ao ar livre. E no momento que Jesus ensinava, sempre que Jesus ensinava, a multidão sempre se aproximava dele. E com certeza ele estava sentado, como sempre, os rabinos. Esse homem se levanta, esse homem dos 5 primeiros livros da lei, e por que não dizer de Gênesis a Malaquias. Esse homem ele conhecia, que é a Bíblia dos judeus. E ele se levanta e faz uma indagação a Jesus do meio da multidão. Nós sabemos claramente a pergunta que esse homem faz não é porque ele queria entender mais. Muito pelo contrário. Essa pergunta que ele faz, esse doutor faz ao Senhor Jesus, era para tentar o Senhor Jesus. Em outras palavras, era para deixar o Senhor Jesus numa sinuca de bico. Me perdoe por assim dizer. Ele não tinha intenção, porque todo religioso, não tem exceção, justamente capciosa. Irmão, me perdoe, a internet está horrível. Está dando uns trava muito feio aqui. Mas mesmo assim nós vamos falar do amor de Deus. Então esse moço, ele se levanta do meio da multidão, tentando envergonhar ao mestre por excelência, que era o Senhor Jesus,
pôr o Senhor Jesus em xeque, numa sinuca de bico, ele faz uma pergunta para o Senhor Jesus. E ele diz: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia claramente que para herdar a vida eterna não depende de mérito próprio, não é meritório. E que era necessário todos guardarem ele como doutor da lei. Ele sabia guardar os mandamentos, os preceitos, os pré-requisitos que a lei exigia de cada homem. E de uma forma capciosa, ele põe essa salvação através de mérito. Uma pessoa que faz algum tipo de obra para herdar a vida eterna. E nós sabemos que a vida eterna é um dom gratuito de Deus, dada por Deus através do Senhor Jesus, pela graça, mediante a fé. Mas o objetivo desse moço é justamente esse: encurralar Jesus em uma sinuca de bico. Tem algumas religiões hoje, vocês conhecem, meus amados, que eles acreditam na fé, na salvação pelas obras. Que é necessário que se faça obras para que se purgue os seus pecados, para que nas futuras reencarnações, se essa é a palavra, ele não venha de uma forma grosseira, mas uma pessoa mais evoluída. Essa é a doutrina do Espiritismo, através das obras. E a visão que tinha esse doutor da lei e de toda a classe judaica da época era que a salvação era um mérito. Na medida que você trabalhasse, na medida que você fizesse para o reino, você poderia ganhar essa salvação. E nós sabemos hoje que a salvação ela foi projetada na eternidade. Cristo é o nosso Salvador. Só através de Cristo é que nós podemos ser salvos. Não importa, amigos e amigas, a religião que você tenha, sem querer desfazer da religião de quem quer que seja. Mas eu quero lhe dizer que as obras que você faz, que nós fazemos, é impossível você ser salvo através dessas obras. Porque se nós fôssemos salvos através das obras, se fosse meritória, a vinda do Senhor Jesus, a encarnação dele como homem, o sacrifício e martírio dele seria em vão. Ele tinha vindo debalde, não tinha nenhum tipo de consistência na salvação do homem. Mas a Bíblia diz que nós estávamos com a dívida impagável com Deus. E que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. E que nenhum homem que pisou esse chão pôde cumprir esses mandamentos, esses rituais, esses preceitos, a ponto de viver toda a lei em plenitude. E que isso lhe concedesse subsídio para que eles pudessem purgar os seus próprios pecados. Você pode me perguntar nessa noite, ora, mas por que vocês fazem obra? A igreja, por exemplo, cristã, exaltando a palavra, é uma igreja que faz obra social. E milhares que fazem. Mas nós não fazemos as obras sociais, não para ser salvo, mas pelo fato de já sermos salvos, é que nós fazemos as obras. Esse doutor da lei, esse homem versado na lei, né? Quando se fala de uma pessoa que ele tem um doutorado na lei, então logo se entende ou subentende que essa pessoa conhece aquilo que está dizendo. Subentende isso, que ele conhece literalmente o que ele está dizendo. Mas ele pergunta o que fará para ter a vida eterna. Irmão, eu quero dizer também nessa noite que
Você pode ser um homem que tenha bastante diploma acadêmico, cursos acadêmicos. Você pode ser um homem muito sábio. Eu quero dizer nessa noite que você pode ser um homem muito rico. Quero lhe dizer nessa noite que você pode ter muitos bens materiais, somas incontáveis. Você pode ter uma família estupenda. Você pode ter uma mulher, um marido, lindos e abençoados. Você pode ser querido pelos seus amigos. As pessoas podem sonhar em desejar, em se aproximar de você ou querer ser igual a você. Tudo isso, meu amado, se você não tiver certeza da sua salvação, da sua eternidade, de nada valeu a sua vinda nesse planeta. A gente entende aqui que esse moço, esse doutor da lei, esse homem versado nas leis, nos livros da lei, esse homem com certeza, ninguém chega, é um doutor à toa. Esse homem tinha uma vida financeira possivelmente abastada. Esse homem era cercado de muitos amigos. Esse homem morava bem, andava bem. Era bem quisto pela comunidade, porque senão ele não era um escrivão da lei, ele não era um defensor, um detentor da lei. Ele não é qualquer pessoa. Mas esse homem, ele sabia que ele precisaria de algo. E ele deixa claro nesse versículo que isso que ele desejava nada mais era do que a vida eterna. E por que a vida eterna, irmão? Porque tudo que eu vos falei, que um homem possa garinhar nesse planeta e viver de forma anababesca, vai passar, irmão. Vai passar. Para aqueles que tiveram o privilégio de envelhecer, logo estarão velhos. E você verá que tudo aquilo que você desejou, agariou, como diz Salomão, na grande maioria das vezes serviu de tropeço para a sua vida e não de bênção. Nós e o nosso coração, irmão, ele é perverso. Nós desejamos as coisas, sonhamos em obter as coisas, trabalhamos dia e noite em ter as coisas e às vezes nós nem usamos, nem desfrutamos disso que nós desejamos em ter. Às vezes nós temos isso para provar para os amigos, para os parentes, que nós somos bem-sucedidos, que conseguimos ascender na vida, que somos uma pessoa distinta. Mas se você não tiver a vida eterna, irmão, a certeza da sua salvação, você verá que você não terá nada. Porque as coisas com o tempo, ela cai de desuso. As coisas com o tempo, elas deixam de funcionar. Esse é uma das leis que as coisas novas envelhecem, da termodinâmica. Isso é uma das leis dela. Que ela se deteriora, irmão. É necessário nós lutar pela nossa vida eterna. Aí você diz, mas como lutar? Perseverar, já que essa porta foi aberta para nós, pela graça, e nós entramos nessa porta mediante a fé, perseveremos nessa porta, irmão. Se for necessário abdicar até da nossa própria vida, faremos, porque a nossa vida aqui, ela é passageira. Olhe a situação que nós vivemos hoje. Quando passa na TV, futuras, como se fosse plantação de mandioca, de batata, mas são seres como eu e vocês que estão ali sendo sepultados, enterrados e desaparecerão para sempre. E a preocupação desse doutor é de como obter isso. Ele faz essa pergunta para Jesus de como obter, de entrar, de adquirir esse bem imaterial, mas que transcende todos os bens que um ser humano possa ter. É a salvação. A preocupação dele não era nem com esse plano mais aqui, mas era de algo transcendental. O 26
Jesus disse, e ele lhe disse, o que está escrito na lei? A primeira pergunta que Jesus faz para ele. Com que tipo de interpretação, que hermenêutica você faz da lei? Como você entende, interpreta a lei? Com quais lentes você olha as leis e os mandamentos? Jesus pergunta, como lês? Porque tem muita gente, irmão, que pega as escrituras e precisa de uma interpretação, precisa de umas lentes para que entenda, das lentes espirituais, para que entenda aquilo que Deus quer de nós. As lentes que esse doutor da lei lia, era que ele, na mente dele, guardando todos os mandamentos e os preceitos, ele poderia ser salvo. Porque essa era a cultura dos judeus. Eles se achavam descendentes de Abraão, filho de Abraão, e pelo filho jogava para si direito. E esse foi o grande conflito de Jesus com os fariseus. Porque ele, cumprindo os ritos, as nuances da religião, os meandros da religião, ele guardando sábado, dando dízimos, sacrificando, para eles eram os escolhidos por serem descendentes diretos de Abraão. Então, Jesus faz uma pergunta para aquele doutor. Lembre, Jesus está na condição aqui de um mestre jovem, não vem de nenhuma escola famosa de Israel, não se tem noção que ele estudou em nenhuma dessas escolas. E aqui ele faz uma pergunta justamente para um homem que é versado na lei. Qual era a forma que ele lia? Como ele interpretava isso? Como era que ele lia isso aí? E hoje, irmão, não é difícil de a gente entender isso, porque quando nós vemos milhares de mensagens que se pregam aí, a pergunta que nós fazemos aos pregadores, quais são as lentes que eles estão usando para ler as Escrituras? Porque muitas vezes do que eles leem, do que eles interpretam, nada tem a ver com as Escrituras. Não são poucas as igrejas que surgiram dos anos 70 para cá, que as lentes que ele vê em as Escrituras, para um homem de Deus, para um homem abençoado, para aquele homem que realmente foi escolhido por Deus, é o homem que não sofre, é o homem que não perde, é o homem que tem que ser próspero, é o homem que não pode ficar doente. Então são essas lentes que se leem hoje. E outras doutrinas que os homens ensinam dos altares, voltamos para as Escrituras, que vamos ler, vemos a forma que eles interpretam, não condiz com a Escritura. São outras lentes que eles leem. O que Jesus diz? O que está escrito na lei? Jesus fala isso porque Jesus sabia que mesmo eles arrogando para si a lei, nenhum deles cumpria a lei. E como lês? É isso, irmão. Olha, irmão, servir a Deus, ser temente, homens e mulheres de Deus, não é ir para a igreja, irmão. A igreja somos nós, só. Não é dar dízimo nem oferta, irmão, só. Servir a Deus é algo voluntário, que nós servimos com todo o coração, sem receber, sem querer, aliás, a palavra é essa, sem receber nada em troca, ou sem querer, sem desejar barganhar com Deus. Porque
o de mais importante que Deus poderia me dar e nos dar. E esse doutor é um homem, ele está atrás disso, já nos deu gratuitamente. Então veja, o compromisso que nós temos de servir a Deus é com inteireza de coração, é com alegria, servir a Deus, sem sofreguidão, é pôr Deus em primeiro plano na nossa vida, nas nossas vidas. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós dizemos que amamos a Deus, mas nós trocamos os momentos que nós temos com esse amor por qualquer outra coisa, irmão. De fato mesmo e de verdade, nós damos para esse Deus, ou para o Deus que nós amamos, a sobra da nossa vida, a sobra das nossas finanças, a sobra do nosso tempo, enfim, aquilo que ficou, migalhas que sobrou, nós damos para Ele. Nós dizemos que amamos, e é difícil de entender, porque quando nós amamos uma pessoa, ou homem ou mulher, nós não queremos sair do lado dela. Aonde se for falar dessa pessoa, onde estiver essa pessoa, lá nós estaremos presentes. Foi por isso que Cristo diz: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome. Ou seja, o assunto da pauta é o nome dele. Eu estarei no meio deles. Então a gente precisa entender, irmão, que Deus precisa ser a primeira palavra ao despertar de gratidão e de amor a essa pessoa que nós tanto amamos, e a última palavra ao deitar, seja a pessoa que nós amamos, porque é essa palavra que você dá à sua esposa, ao seu esposo, porque você ama, e se tem uma coisa que você não quer, é estar distante dele. Dorme com ele ao teu ladinho. Na hora de dormir, você diz: boa noite, querida, boa noite, querido, até amanhã, e dorme. Ao despertar, você diz: bom dia, querida, bom dia, querido, porque é a pessoa que você ama, você está 24 horas do lado dela. Então, esse amor que nós dizemos ter por essa pessoa magistral, maravilhosa e poderosa, às vezes as nossas falas, ela entra em confronto com as nossas atitudes, porque nós dizemos uma coisa e fazemos outra. O 27 ele diz: e respondendo e disse: amarás o Senhor teu Deus. Jesus pergunta para ele, e agora é ele que responde. Então ele sabia literalmente o que era. Respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ah, irmão, como é difícil, né, amar a Deus dessa forma. E ele tinha isso na ponta da língua. Lembre-se que a pergunta dele é capciosa. Ele não cumpria esses mandamentos porque homem nenhum nunca cumpriu. E ele também não amava o próximo, porque se ele realmente amasse o próximo, Jesus não tinha feito essa parábola. Jesus conhece o coração dos homens e o que está por trás das suas falas, porque antes mesmo de nós abrirmos as nossas bocas, o Senhor Jesus já sabe tudo que a nossa mente está gerando. Então Jesus sabia que ele não amava a Deus com todos esses tipos de prerrogativas, e muito menos próximo. O 28, Jesus diz: e disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Jesus diz isso, irmão, porque ele sabia, ele veio atrás de vida eterna.
Jesus disse: fizeste bem, faze isto e viverá. Mas Jesus está tranquilo, porque sabe que nem ele, nem eu, nem você, homem nenhum, pode fazer isso. Irmãos, quantas vezes, irmãos, você teve desejo de esganar aquele seu irmão, aquela sua irmã? Quantas vezes no seu coração você nutre sentimento de inveja, de ira? Quantas vezes nós nutrimos murmuração de pessoas que nós deveríamos ter misericórdia e amar? Nós somos assim, irmão. Nós somos dessa forma. Então Jesus fala isso a esse moço e tranquilamente ele sabe que seria impossível ele vir atrás daquilo, ou ele obter aquilo que ele veio atrás, que era a vida eterna. Seria impossível, porque nenhum homem consegue conceber isso. Só Jesus conseguiu amar o Pai com essas qualificadoras. Só Jesus conseguiu amar o próximo com essas qualificadoras. É por isso que Lucas chama ele de homem perfeito, porque só ele cumpriu essas prerrogativas e por isso ele pode resgatar os homens. Louvado seja Deus. E Jesus, vendo isso, Jesus lhe faz uma parábola, né? Jesus diz assim: e ele, porém, querendo, no 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o próximo? Bom, é triste, né, irmão, você lidar com pessoa que tem a mania de se auto-justificar, né? É eu. Se ele não estiver no centro de todas as coisas, é a coisa muito complicada. Ele tem que estar no meio. Ele dizendo isso, Jesus sabendo que ele era um cara que queria se justificar, Jesus conta uma parábola para ele. E nessa parábola, Jesus disse que vinha um homem de Jerusalém para Jericó. E nesse intervalo, no meio do caminho, os salteadores, uma malta de bandido, assaltou esse homem, e espancou esse homem, e deixou esse homem quase morto. As Escrituras dizem isso. E no momento em que esse homem estava à margem ali da estrada, talvez ainda se mexendo, passando por uma situação de espancamento, um sacerdote, ele vem pelo caminho. Quem sabe esse sacerdote tinha acabado de pregar o sermão, e esse que foi espancado, quem sabe, poderia até ter assistido o sermão desse sacerdote. Mas ele está indo para casa, ele está com pressa. E esse pastor, que deveria agir de compaixão, porque ele vem do lugar de Jerusalém, certamente ele estava no templo ou na sinagoga, então ele estava na presença de Deus, entre aspas. Então era necessário, era mais do que necessário, ele atender a necessidade desse moço que está na sarjeta. E assim são, irmãos, os religiosos de hoje. Não são diferentes. Homens que têm que faz parte da cúpula eclesiástica, são homens que estão nos melhores altares, pregando nas grandes igrejas, homens poderosos que andam cercados de segurança, que também, quando vêm com os seus carros blindados, que passa nas margens das marquises, das ruas, que verem bêbados, drogados, feridos, moradores de ruas, crianças e mulheres, têm até medo de se aproximar. São esses mesmos. Os de antigamente são os mesmos de hoje.
Eles não mudaram, irmão, porque a religião tem esse poder de cauterizar a sensibilidade da alma. Essas pessoas não sentem mais o desejo de abrir a sua porta para acolher uma pessoa, estender a mão a um faminto. Eles não têm mais esse desejo. Como se uma lima tivesse limado a superfície da sua sensibilidade. E ele vive para proteger a sua vida e os seus. É tudo para mim e diabo para os outros. Como diz a minha mãe, farinha pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente. E aqui a gente está falando, não é de um ímpio. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, mas é de um sacerdote que vive 24 horas na presença de Deus. Da mesma forma, sorte, descia um levita, aquele também que ministra na casa de Deus, aquele que era responsável pelo louvor, pela adoração e também pela separação, limpeza do santuário. Mas também a sua pressa deixou de largo essa pessoa caída e necessitada. O doutor da lei, os escribas, os sacerdotes tinham conhecimento pleno da lei, que quando Jesus perguntou para ele, e ele diz rapidamente, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ele vai repetir o Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, então eles conhecem isso. Difícil, irmão, é aplicar isso na vida. Eu costumo dizer que não importa quanto conhecimento você tenha, se pouco, se muito, mas é necessário que você obedeça. Obedecer às Escrituras. Não adianta você ser um teólogo, não adianta você ter conhecimento sistemático da teologia. Se você não consegue obedecer, aplicar na sua vida a vontade de Deus. Irmão, não adianta também você abrir mão, abdicar de todas as suas coisas e dar às pessoas carentes e necessitadas, se você não obedecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, na obra excelência da caridade, que nós podemos até queimar o nosso corpo em favor do próximo, do outro, dar a nossa própria vida, mas se não tiver amor. E amor aqui nós entendemos que é esse amor a Deus, que agora esse doutor da lei, ele diz para Jesus de que forma, que característica teria que ser. Com todas as forças, com toda a vontade, com todo entendimento, com todo o coração. Se nós não tivermos esse amor, e esse amor, ele é, de uma certa forma, dado por Deus através do Espírito Santo. Dado de uma certa forma, não. Isso é concreto. É o amor de Deus que nos constrangiu. Esse amor é uma provocação do amor de Deus. Nós respondemos a essa provocação desse amor. Nós, de nós mesmos, somos criaturas caídas. Jamais seria possível nós amarmos alguém se esse amor não fosse oriundo do Deus, que nos amou primeiro, mesmo quando nós estávamos em franca rebelião contra Ele. Ele não olhou para as nossas falhas, muito pelo contrário, Ele nos amou, inclusive com elas. E por isso, nós amamos o Senhor, é uma contra-resposta à provocação do amor de Deus em nossas vidas. Esse amor é uma estrada de mão única, não há reciprocidade, não pode haver troca, é uma estrada de mão única. Quem se propõe a amar, só se propõe, sem esperar nada em troca. E esse levita, talvez viesse preocupado ou viesse até salmodiando alguma partitura que lá no templo
ele tivera tocado ou cantado, mas a pressa era muito grande para atender à necessidade do moribundo. É difícil falar isso pelas redes sociais, para não entristecer as pessoas, mas o que eu louvo a Deus por essa comunidade, a Igreja Cristã Exaltando a Palavra, é que durante esse tempo todo que a igreja fechou, todos os irmãos, todos, não deixaram de atender os caídos e necessitados. Não deixaram. Não deixaram. Mesmo a igreja aberta, que nós só estamos abrindo aos domingos, mesmo assim, Deus tem suprido a necessidade dos necessitados através desses santos homens de Deus e essas santas mulheres de Deus que congregam nessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. E o cantor, o levita, o instrumentista passa a largo, não enxergando a necessidade do caído, do moribundo. Mas, de repente, mais do que de repente, no versículo 33 diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima. Essa palavra, irmão, íntima compaixão, é algo maravilhoso. Esse samaritano aqui, em voga, nessa parábola que Jesus está falando, ela é aplicada ao próprio Jesus. Porque Jesus, ao contrário do doutor da lei, que tenta se justificar, Jesus não justifica-se. Jesus não procura. Porque quando nós olhamos para essa palavra íntima compaixão, nós sabemos quem é o bom samaritano. Nós estávamos destituídos da graça de Deus. Nós tínhamos como prêmio de Deus a sua ira e a sua condenação. Mas o Senhor Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho gratuitamente pagou a nossa dívida. E nos tornou pessoas livres. Nos remiu de todo o pecado, nos comprou, nos adotou como seus filhos. Jesus, ele é o bom samaritano. Quando eu vou para Mateus 14, eu vejo Jesus se movendo de íntima compaixão com a multidão. E o texto diz que ali ele curou a todos e alimentou a todos. Ele é essa figura do bom samaritano. Eu subo um pouco mais, Mateus 18. E eu vejo também o Senhor Jesus ali como se movendo de íntima compaixão por aquele credor incompassivo, que era aquele homem que devia, e que ele se moveu de íntima compaixão e perdoou a dívida daquele homem. Eu subo mais um pouco, eu vou para Mateus capítulo 20, versículo 34. Eu vejo Jesus também se movendo de íntima compaixão com aqueles dois cegos que clamavam atrás dele. Eu vou para Lucas 7, 13. Eu vejo também Jesus movendo de íntima compaixão pela viúva que acabara de ter perdido o seu filho. Então Jesus aqui, louvado seja Deus, ele é o bom samaritano por excelência. Ele curou as minhas feridas, as suas feridas. Nós andávamos desgarrados como ovelha que não tinha pastor. E ele nos buscou aonde nós estávamos, trouxe em seus braços, passou sobre nós o óleo e o vinho, sarou as nossas feridas e nos adotou como filhos de Deus para participarmos do seu reino.
Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele se movia de íntima compaixão. Tem uma passagem em Marcos, capítulo 1, versículo 14, que diz que os leprosos chegaram perto dele. Ninguém poderia chegar perto de leprosos. E movido de íntima compaixão, ele disse: quero ser limpo, e tocou-lhes, e eles foram limpos. Jesus é maravilhoso, irmão. O ser glorioso, o Pai bendito e amoroso. Jesus, ele é maravilhoso. Ele sempre se movia de íntima compaixão. Glória a Deus. E aqui esse samaritano, movidos de íntima compaixão, aproximou-se daquele homem. Olha que coisa linda. Mas o samaritano ia de viagem e chegou ao pé dele, e vendo-os, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, e atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele para a sua viagem, irmão, que trabalho para pôr um homem quase morto em cima de um cavalo. Que tipo de desprendimento voluntário esse samaritano tinha no coração. É a figura do Cristo. Esse ser bendito de amor, que não olha para os nossos méritos, mas pelos nossos deméritos, ele nos ama. Ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra, mesmo sabendo quem nós somos. Pessoas que não merecem. Ele nos ama. Não é pelas nossas qualidades, mas é pela sua misericórdia. Glória a Deus. E o Senhor Jesus nos ensinou isso, irmão. Para quê? Para que a gente, Senhor, para que a gente, irmão, aprenda com Ele a socorrer as pessoas desvalidas, necessitadas, as pessoas que estão perdidas. Nesse momento que eu estou falando desse amor, tem milhares de mulheres enclausuradas dentro de casa, que é espancada todos os dias pelo seu marido. Tem pais, mães, que espancam os seus filhos, aqueles que eles deveriam amar e proteger, olhar com olhar de misericórdia do bom samaritano, de ser compassivo, misericordioso, tratar com honradez, com respeito, com dignidade. São os primeiros a afrontar, a amedrontar, e a relação e a casa que deveria ser um paraíso é um verdadeiro inferno por conta dessa balbúrdia. São quantas pessoas nesse momento que estão se preparando para matar, para roubar, para destruir as vidas. Pessoas que os pais têm orado a vida inteira para que eles se convertam e definitivamente entendam a vontade de Deus e se concretize a vontade de Deus nas suas vidas. Mas mesmo assim o Senhor espera, como bom samaritano que cuida, que limpa as feridas, que ata as feridas, que protege, que põe sobre uma cavalgadura, que leva e que espera até o amanhã seguinte. É esse Deus a quem nós amamos. É esse Deus a quem nos limpou dos nossos pecados e nos guardou, nos protegeu. É esse Deus que, quando partirmos para a eternidade, segurando em nossas mãos, Ele irá nos levar com Ele para viver a nossa eternidade em triunfo. Ó irmão, ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é ser o bom samaritano,
Não é por conta das vestes, não é por conta de conhecer as Escrituras, não é por conta de cumprir os mandamentos, ritos, não é nada disso. Não é por conta de fazer o despacho, do tamanho das roupas, do cabelo, não é isso. Ser cristão é imitar as pisaduras desse bom samaritano, que movia-se de íntima compaixão quando ouvia o sofrimento do necessitado. A palavra compaixão, ela significa sentir tristeza pelo sofrimento alheio. É um dos sinônimos do Aurélio. Portanto, meu amado, se você não sente tristeza com o sofrimento alheio, com a dor, com a fome, você e eu precisamos rever se verdadeiramente nós podemos ser chamados de cristão, que é a palavra pequenos cristos. Em Lucas 15:20 fala acerca da volta do filho pródigo, que a Bíblia diz que o pai, ainda de longe, vendo o filho naquela situação, moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão, como diz: é sangue do meu sangue, é carne da minha carne. Como pode estar nessa situação? Que tristeza para minha alma de ver o herdeiro, o meu herdeiro, aquele que carrega o meu sobrenome, viver de uma vida tão oprimida, tão sofrida, tão miserável. É isso que Deus olha para mim, quando vê a gente ainda tentando voltar para se lamear na lama do pecado. O bom samaritano olha para nós e diz: eu dei a minha vida por ele, passei dores atrozes, terríveis, humilhação que jamais um homem poderia imaginar ou passar, pois eu passei por tudo isso. E para nós, ele move-se até hoje dessa íntima compaixão por mim e por você. Eu quero que você saiba disso. Assim como aquele estrangeiro que ficou naquela estalagem, e ele disse: quando eu voltar amanhã, se hoje, meu querido, Deus está te dando essa oportunidade, agarre hoje, porque ele pode voltar amanhã. Oh, Deus maravilhoso! Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar amanhã. Foi isso que ele falou para aquele moço, dono da estalagem. Cuide dele, proteja ele, e não dê mais aquilo que faltar. Quando eu voltar amanhã, eu pagarei. Nesse momento, querido irmão, querida irmã, o Senhor nos chamou para termos uma vida de qualidade. Santo aqui não é preguiça. Santo aqui não é algo retrô, fundamentalista. Santo aqui é que nós somos livres. Livres para amar. Livres para viver a nossa fé. Sem agredir as pessoas, sem rechaçar as pessoas, sem ser indiferente às pessoas. E o bom samaritano não é os meus filhos. O próximo não é o da minha igreja. O próximo não são os cristãos. O próximo é qualquer pessoa que precise da minha ajuda. Hoje, nós saímos para distribuir cesta. Nem sei quem são as pessoas e nem quero saber. Porque para mim não é conveniente saber disso. Para mim é conveniente ter a minha alma livre, sou liberta do egoísmo, do egocentrismo, dessa coisa mesquinha, pequena, pegajosa, que os homens fazem questão de ter, de guardar, de primar. Mesquinhos nutrem sentimentos para levar
fato, nós deveríamos viver a nossa vida plena para amar, independente de quem fosse a pessoa, sem qualificadoras, sem reciprocidade. Jesus nos amou assim. O bom samaritano moveu-se de íntima compaixão. Aleluia. E quando ainda estava longe, movendo-se de íntima compaixão, abraçou o filho. Louvado seja Deus. Nesse momento de oração, quero orar pela minha e pela sua vida. Louvado seja Deus. Essa foi a palavra que o Senhor me deu nessa noite.